Segunda estrofe. O primeiro dos três espíritos. Quando Scrooge acordou, estava tão escuro que, olhando para fora da cama, ele podia distinguir a janela transparente das paredes opacas de seu quarto. Enquanto tentava superar a escuridão com seus olhos pequenos e ágeis, ouviu os sinos de uma igreja vizinha anunciarem 3/4 Então esperou que a hora se completasse. Para seu grande espanto, o pesado sino passou de 6 badaladas para 7, de 7 para 8 e assim regularmente até 12, e então parou. Meia-noite. Mas já passava das 2 da manhã quando ele entrara na cama. O relógio estava errado. Uma estalactite de gelo devia ter se formado entre as engrenagens. Meia-noite. Ele abriu o fecho de seu relógio de bolso para corrigir aquele absurdo. Seus pequenos e rápidos ponteiros marcaram 12 horas e pararam. Ora, disse Scrooge, não é possível que eu tenha dormido um dia inteiro e avançado pela noite seguinte adentro. Tampouco é possível que alguma coisa tenha acontecido com o céu e seja agora meio-dia. Sendo essa uma hipótese alarmante, ele se arrastou para fora da cama e tateou até a janela. Foi obrigado a esfregar a manga de seu hobby no vidro para desembaçá-lo antes de ver qualquer coisa. E mesmo assim, viu muito pouco. Tudo que pôde distinguir foi que a neblina e o frio continuavam fortes e que não havia nenhum barulho de gente andando para lá e para cá com grande agitação, como certamente estaria acontecendo se a noite tivesse vencido o dia claro e se apossado do planeta. Sentiu um grande alívio, pois se não existissem mais dias para ser contados, 3 dias após o recebimento dessa promissória pagável ao Sr. Ebenezer Scrooge ou a quem ele indicar, e fórmulas do gênero fortaleceriam a posição de seus devedores norte-americanos. Scrooge voltou para a cama e pensou, mais e mais. Porém, continuou sem entender nada. Quanto mais pensava, mais perplexo ficava. Quanto mais se esforçava para não pensar, mais pensava. O fantasma de Marley o afetara bastante. Toda vez que ele concluía consigo mesmo, após cuidadosa análise, que tudo não passara de um sonho, sua mente voltava voando para a posição inicial como uma poderosa mola livre de pressão e desafiava-o com o mesmo problema de ser resolvido. Foi um sonho ou não foi? Scrooge continuou nesse estado até os sinos tocarem aos 3/4 e então se lembrou de repente, de que o fantasma avisara-o de que uma nova visita, quando o sino anunciasse a primeira hora da madrugada, chegaria. Resolveu então permanecer acordado até que esse momento tivesse passado, e considerando que dormir novamente lhe seria tão difícil quanto para o paraíso, aquele talvez fosse a decisão mais acertada ao seu alcance. 15 minutos foi um período de tempo tão longo que Scrooge, mais de uma vez, julgou ter cochilado sem querer e perdido o horário marcado. Após uma longa espera, as badaladas soaram em seu ouvido. Din-dom, 1/4, dissera Scrooge, contando. Din-dom, 1h30, dissera Scrooge. Din-dom, 1:45, dissera Scrooge. Din-dom, 1 hora em ponto, disse afinal Scrooge, triunfante, e nada mais. Ele falou antes de a badalada soar, o que então ela fez, com um profundo, opaco, oco e melancólico toque único. Um clarão atravessou o quarto instantaneamente e o cortinado de sua cama foi aberto. O cortinado foi puxado para os lados, eu lhes digo, por certa mão desconhecida. Não o cortinado junto a seus pés, não o cortinado às suas costas, mas aquele para o qual o seu rosto estava virado. O cortinado foi aberto e Scrooge, sentando-se na cama com um pulo, ficou cara a cara com um visitante fantástico que o puxara, tão perto dele quanto agora estou de vocês, e eu, em espírito, encontro-me em pé ao seu lado. Era uma estranha figura, como uma criança, e contudo não tanto uma criança quanto um velho, enxergando-o através de algum expediente sobrenatural, que lhe dava a aparência de estar recuado e diminuído a proporções infantis. O cabelo descia-lhe pelo pescoço e pelas costas, branco como se ele fosse idoso, mas apesar disso, seu rosto não tinha uma ruga sequer, e sua pele exalava a mais fresca maciez. Seus braços eram muito longos e musculosos, assim como as mãos, sugerindo que um agarrão seu possuiria força em comum. Suas pernas e seus pés, muito delicadamente constituídos, estavam como membros superiores, nus. Ele vestia um manto do mais puro branco, ajustado a seu corpo por um cinto luxuoso de lindo brilho. Segurava um ramo fresco de azevinho e, em peculiar contradição com o emblema invernal, trazia flores de verão bordados em suas roupas.
No entanto, a coisa mais estranha a seu respeito era que do alto de sua cabeça brotava um forte raio de luz, a iluminar todos esses elementos e que, indubitavelmente em seus momentos mais prosaicos, tornava necessário o uso de um grande apagador de lampiões como chapéu, o qual ele agora conservava debaixo do braço. Mesmo tal raio, no entanto, quando Scrooge examinou com atenção crescente, não chegava a ser sua característica mais estranha. Assim como o cinto brilhava e refugia ora num pedaço, ora em outro, e o que era iluminado num momento, no outro ficava escuro, a visibilidade da própria figura flutuava. Ora, ela era algo com um braço, ora com uma perna, ora com 20 pernas, ora um par de pernas sem cabeça, ora uma cabeça sem corpo, sendo que dessas partes inconstantes nenhuma silhueta era visível na intensa escuridão na qual se dissolviam. E em meio àquele processo maravilhoso, logo se tornava a aparecer inteiro, definido e claro como antes. "Você é o espírito cuja vinda me foi anunciada?" perguntou Scrooge. "Sou eu?" A voz era suave e gentil, singularmente baixa, como se, em vez de estar ao seu lado, estivesse à distância. "Quem e o que é você?" inquiriu Scrooge. "Eu sou o fantasma dos natais passados." "Passados em épocas remotas?" quis saber Scrooge, intrigado por sua diminuta estatura. "Não, do seu passado." Scrooge não teria podido dizer a ninguém o porquê, se lhe houvessem perguntado, mas tinha especial interesse em ver o espírito com seu chapéu, e implorou que o colocasse. "O quê?" exclamou o fantasma. "Você tão cedo apagaria com mãos terrenas a luz que emito? Não basta ser um daqueles cujas paixões fizeram este chapéu e que me forçam por tantos anos a usá-lo enterrado na cabeça?" Scrooge negou com reverência qualquer intenção de ofendê-lo ou qualquer conhecimento de ter voluntariamente enchapelado o espírito com algum momento de sua vida. Então tomou coragem para perguntar que assunto o levara até ali. "Seu bem-estar", disse o fantasma. Scrooge exprimiu profunda gratidão, mas não pôde deixar de pensar que a noite de sono interrupto teria sido bem mais eficaz nesse sentido. O espírito deve tê-lo ouvido pensando, pois disse prontamente: "Sua reabilitação agora. Atenção." Ele estendeu a mão forte ao falar, segurando Scrooge gentilmente pelo braço. "Levante, siga-me." Teria sido em vão Scrooge ao argumentar que o clima e o horário não eram propícios a atividades deambulatórias, que a cama estava quentinha e o termômetro bem baixo do ponto do congelamento, ou mesmo que ele usava apenas chinelos, robe e touca de dormir, e estava gripado, a mão em seu braço, embora gentil como a de uma mulher, não admitia resistência. Ele se levantou, mas, vendo que o espírito caminhava em direção à janela, crispou as mãos no robe num gesto de súplica. "Sou mortal", defendeu-se Scrooge, "e posso cair. Permita apenas o toque da minha mão aqui", disse o espírito, pousando-a sobre seu coração. "E você será erguido, não apenas fisicamente." Após essas palavras, eles atravessaram a parede e viram-se em uma estrada rural, que de ambos os lados estava cercada pela paisagem campestre. A cidade havia desaparecido por completo. Nenhum vestígio humano podia ser visto. A escuridão e a neblina tinham desaparecido junto com ela, pois era um dia claro de inverno, frio e com neve no chão. "Bom Deus!" exclamou Scrooge, apertando uma mão na outra, enquanto olhava à sua volta. "Eu cresci neste lugar. Vi um menino aqui." O espírito passou os olhos sobre ele suavemente. Seu toque gentil, embora leve e instantâneo, pareciam ainda presentes aos sentidos do velho. Scrooge tomou consciência de 1000 odores flutuando no ar, cada um conectado a 1000 pensamentos e esperanças, e alegrias, e padecimentos havia muito, muito esquecidos. Seus lábios tremeram, percebeu o fantasma. "E o que é isso em seu rosto?" Scrooge murmurou com uma voz especialmente trêmula que era uma espinha e implorou ao fantasma que o levasse aonde pretendia. "Você lembra o caminho?" perguntou o espírito. "Se me lembro", exclamou Scrooge com fervor. "Eu poderia percorrê-lo de olhos fechados. Estranho que tenha esquecido por tantos anos." Observou o fantasma. "Então continuemos." Eles andaram pela estrada. Scrooge reconhecia cada portão, cada poste, cada árvore. Até estar em uma pequena cidade à distância, centro de comércio local, com sua ponte, sua igreja e o traçado irregular de seu rio. Alguns pôneis de pelo longo eram agora visíveis trotando na direção deles, montando-os por meninos, que chamavam outros meninos em charretes pequenas carroças, dirigidas por fazendeiros. Todos os garotos estavam eufóricos e gritavam uns para os outros, até os vastos campos estarem tão cheios que a alegre musicalidade que o ar fresco gargalhava ao ouvi-la. "São apenas sombras das coisas que existiram", disse o fantasma. "Elas não sabem que estamos aqui."
Os animados viajantes passaram por eles, e ao passarem, Scrooge lembrou e pôde nomear a todos. Como explicar sua alegria infinita ao encontrá-los? Porque seus olhos frios brilhavam e seu coração batia mais forte ao vê-los ali. De onde vinha aquela alegria que o invadiu ao ouvi-los desejar Feliz Natal uns aos outros? Enquanto se separavam nas bifurcações e estradas laterais rumo às suas respectivas casas, o que um Feliz Natal significava para Scrooge? Em que se dane Feliz Natal? Que vantagem jamais havia lhe trazido? A escola ainda não está completamente vazia, disse o fantasma. Uma criança solitária, rejeitada pelos amigos, ainda está lá. Scrooge disse que já sabia e sentiu um aperto na garganta. Eles deixaram a estrada principal por um caminho, rememorando em detalhe, e logo se aproximaram de uma mansão de tijolos vermelhos, com um catavento em forma de galo no alto do telhado, e um sino preso a ele. A casa era grande, mas perdera a antiga riqueza. Via-se que suas espaçosas construções externas encontravam-se abandonadas, com paredes úmidas e cheias de musgo, janelas quebradas e portões recaídos. Aves cacarejavam, ciscando nos estábulos. Os celeiros e paióis haviam sido tomados pela grama alta. Tampouco por dentro ela conservava sua antiga prosperidade ao entrarem no melancólico salão principal. Percorrendo com os olhos as portas abertas de vários cômodos, eles os encontravam pobremente mobiliados, frios e amplos. Havia cheiro de terra no ar, um despojamento arrepiante no local, que de alguma forma se associava à rotina de acordar, ainda à luz de velas, sem muito o que comer. Prosseguiram Fantasma e Scrooge, atravessando o salão até uma porta nos fundos da casa. Ela se abriu diante deles e revelou um cômodo comprido, vazio e taciturno, tornando-o ainda mais vazio por fileiras de bancos e carteiras simples. Num deles estava um menino solitário, que lia à luz uma fraca lareira. Scrooge sentou-se em um outro banco e chorou ao ver a si próprio esquecido, como costumava acontecer. Não se ouvia nenhum eco latente na casa, nem o guincho ou o rumor dos ratos atrás dos forros, nem uma gota da bica quase congelando no triste quintal de trás, nem um suspiro entre os galhos do álamo descouraçado, nem o rangido ocioso das portas de um armazém vazio, não, nem sequer um estálido da lareira. Mas tudo isso pesou no coração de Scrooge com um efeito estremecedor, dando livre curso às suas lágrimas. O espírito tocou seu braço e apontou para a criança, que ele havia sido. Concentrando na leitura, de repente, um homem com roupas estrangeiras, incrivelmente real e nítido, postou-se do lado de fora da janela, com um machado enfiado no cinto e puxando as rédeas de um asno que suportava boa carga de madeira. Ora, é Ali Baba! Exclamou Scrooge, tomado de êxtase. É meu filho, querido e honesto Ali Baba. Sim, eu sei. Certa vez, no Natal, quando aquela criança solitária foi deixada completamente sozinha, ele veio pela primeira vez, exatamente desse jeito. Pobre menino. E Valentino, disse Scrooge, e seu irmão indômito, Orson, lá vem eles. Como se chama aquele que foi colocado de pijama, dormindo diante dos portões de Damasco? Você não vê? E o noivo escolhido pelo sultão, que o gênio pendurou de cabeça para baixo. Lá está ele nesse exato momento. É merecido. Fique feliz com isso. Quem mandou querer casar com a princesa? Ouvir Scrooge transbordando a intensidade de sua natureza em tais questões, com uma voz totalmente alterada entre o riso e o choro, o rosto iluminado e excitado, teria sido uma grande surpresa para seus amigos da cidade. Lá está o papagaio, gritou Scrooge, corpo verde e rabo amarelo, com algo que parece uma alface crescendo no alto da cabeça. Lá está ele, pobre Robson Crusoe, ele disse quando o aventureiro voltou para casa após velejar ao redor da ilha. Pobre Robson Crusoe, onde você esteve, Robson Crusoe? O homem pensou que estava sonhando, mas não estava. Era o papagaio, você sabe. E lá vai sexta-feira, tentando salvar sua vida ao correr para o riacho. Olá, oi, olá. Então, com uma transição rápida e muito estranha ao seu caráter usual, ele disse apiedando-se da criança que havia sido. Pobre menino. E chorou outra vez. Eu gostaria, murmurou Scrooge, colocando a mão no bolso e olhando em volta, após enxugar os olhos com o punho da camisa. Mas é tarde demais. Qual é o problema? Perguntou o espírito. Nada, respondeu Scrooge. Nada. Um menino apareceu ontem na minha porta, no fim do dia, entoando uma canção do Natal. Eu gostaria de lhe ter dado alguma coisa, só isso. O fantasma sorriu significativamente e fez um gesto com a mão, dizendo, vamos ver outro Natal. A versão infantil de Scrooge ficou mais velha após aquelas palavras e o cômodo tornou-se mais sujo e escuro.
As tábuas encolheram, as janelas racharam, fragmentos de reboco caíram do teto e as vigas nuas ficaram aparentes. Mas de como isso pôde acontecer, Scrooge sabia tão pouco quanto vocês. Sabia apenas que tudo batia com sua lembrança, que tudo acontecera daquele jeito, que lá estava ele, sozinho outra vez, enquanto todos os outros adolescentes haviam ido para casa se divertir durante as férias. Ele não estava lendo agora, mas sim andando de um lado para o outro, desanimado. Scrooge olhou para o fantasma e, com um triste balanço de cabeça, mirou ansiosamente uma porta. Ela se abriu e uma menininha muito mais jovem que o garoto, após entrar em disparada, jogou os braços em volta do pescoço dele, em meio a muitos beijos, e chamou-o de querido irmão. Vim levar você para casa, irmão querido, disse a criança, batendo palmas com suas mãozinhas e desdobrando-se de tanto rir. Levo você para casa, casa. Para casa, pequena fã, respondeu o garoto. Sim, exclamou a menina, transbordando de exaltação. Para casa, de uma vez por todas, para todo sempre. O papai está tão mais carinhoso do que ele era que a nossa casa virou paraíso. Ele falou comigo tão bonzinho uma dessas noites adoráveis, quando eu estava indo dormir, que nem tive medo de perguntar de novo a ele se você podia voltar. Ele disse que sim, que você devia voltar, e mandou no coche para buscar você, e você virar um homem. Disse a menina, arregalando os olhos. E nunca mais vai voltar aqui. Mas primeiro vamos passar o Natal juntos e ter os momentos mais felizes do mundo. Você também já está uma mulherzinha, pequena fã, exclamou o menino. Ela bateu palmas, riu e tentou tocar na cabeça dele, mas era muito baixinha, então riu outra vez e ficou na ponta dos pés para um novo abraço. Começou a puxá-lo com ansiedade infantil em direção à porta, e ele, nada resistente, deixou-se levar. Uma voz terrível ecoou no salão. Tragam um baú do jovem Scrooge. Logo entrou o diretor do internato em pessoa, que encarou o rapaz com uma condescendência feroz e deixou-o perturbado ao apertar sua mão. Então conduziu a ele e a sua irmã para um ambiente circular, a sala de conferências mais decrépita que já se viu, onde os mapas na parede e os globos celestes e terrestres nas salas estavam encerrados pelo frio. Lá pegou um decantador de vinho curiosamente leve e um pedaço de bolo curiosamente pesado, administrando porções dessas delícias para os jovens e ao mesmo tempo ordenando a uma empregada franzina que oferecesse um copo de alguma coisa ao cocheiro, o qual respondeu agradecido ao cavalheiro, dizendo que preferia não beber nada, se o vinho fosse do mesmo tonel que experimentara em outra oportunidade. Estando o baú do jovem Scrooge àquela altura, já arrumado no alto do coche, os irmãos deram um enfático adeus ao diretor do internato e, tomando seus lugares, avançaram alegremente pelo caminho aberto por entre o jardim, com as rodas céleres chocolhando as folhas escuras dos cipestres, fazendo-as borrifar cristais de gelo. Sempre uma criatura frágil, que um sopro podia derrubar, comentou o fantasma, mas ela tinha um coração de ouro. Tinha mesmo, exclamou Scrooge. Você tem razão. Não vou negá-lo, espírito, longe de mim. Ela morreu mulher feita, disse o fantasma. Tinha, creio, filhos. Um filho. Scrooge sorriu. Verdade, concordou o fantasma. Seu sobrinho. Scrooge pareceu ter pensamentos incômodos e respondeu laconicamente. Sim. Embora mal tivessem deixado o internato para trás, eles agora decorriam as ruas movimentadas de uma cidade, onde sombras de transeuntes passeavam e repassavam, sombras de carroças batalhavam por espaço, e todas a aspereza e o tumulto de um verdadeiro centro urbano estavam instalados. Era bastante óbvio, pela decoração da loja, que ali também era Natal, mas já era noite, as ruas estavam iluminadas. O fantasma parou de frente à porta de um armazém e perguntou a Scrooge se ele o reconhecia. Se o reconheço, exclamou Scrooge. Não foi aprendiz aqui? Eles entraram. Ao avistar um velho com uma touca galesa sentado atrás de uma escrivaninha tão alta que, se fosse 5 centímetros maior, ele bateria com a cabeça no teto. Scrooge gritou muito excitado. Ora, é o velho Fezzik. Deus o abençoe, é Fezzik, vivo outra vez. O velho Fezzik pousou a caneta e ergueu o olhar em direção ao relógio, que marcava 7 horas. Ele esfregou as mãos e ajeitou seu largo colete. Começou a rir sozinho, dos pés da sua benevolência à cabeça, e com sua voz acolhedora, macia, rica, gorda e jovial, exclamou: Ei, vocês aí, Ebenezer, Dick. Na versão anterior de Scrooge, agora um jovem adulto, chegou rapidamente, acompanhada por sua colega aprendiz. Dick Wilkins, com certeza, disse Scrooge ao fantasma. Deus do céu, sim, aí está ele. Era muito ligado a mim, o Dick. Pobre Dick, minha nossa. Olá, meus meninos, disse Fezzik. Chega de trabalhos por hoje.
É véspera de Natal, Dick. É Natal, é Besner. Vamos colocar as grades, exclamou o velho Fiswick, batendo as mãos com estridência. Mais rápido do que se consegue dizer inconstitucionalissimamente. Vocês não acreditariam na gana com que os dois se dedicaram à tarefa. Eles correram para a rua com as grades. 1, 2, 3, encaixaram. 4, 5, 6. Atarracharam-nas e penduraram. 7, 8, 9. E já estavam de volta, arfando como cavalos de corrida antes que vocês contassem até 12. Eia! Gritou Fiswick, pulando de alta escrivaninha com incrível agilidade. Hora de limpar tudo e de esvaziar este lugar, rapazes. Avante, Dick, avante, vamos, Besner. Limpar tudo. Não havia nada que eles não tivessem limpado ou não pudessem limpar, com o velho Fiswick supervisionando. Tudo estava pronto em 1 minuto. Cada objeto foi encaixotado, como se o eliminassem da visão do público para sempre. O chão foi varrido e lavado. Os lampiões foram esfregados, as lenhas empilhadas na lareira e o armazém converteu-se num salão de baile confortável, quente, seco e iluminado, como vocês gostariam de encontrar em uma noite de inverno. Então chegou um violonista trazendo um livro de partituras, e ele subiu até a solene escrivaninha e tirou uma orquestra de seu instrumento, o qual afinou soando como 50 dores de barriga simultâneas. Então chegou a senhora Fiswick, com um vasto e substancial sorriso. Então chegaram as 3 senhoritas Fiswick, radiantes e adoráveis. Então chegaram, sem exceção, os jovens homens e mulheres empregados no negócio familiar. Então chegou a empregada doméstica com seu primo ou padeiro. Então chegou o cozinheiro, com um amigo íntimo do seu irmão, o leiteiro. Então chegou o rapaz da vizinhança, suspeito de não ganhar as refeições devidas por seu patrão. Ele tentava esconder-se atrás de jovem que morava 2 casas adiante, que provavelmente tinha suas orelhas puxadas pela patroa. Então chegaram todos, um depois do outro, alguns timidamente, alguns esbanjando confiança, alguns graciosamente, alguns desarretadamente, alguns empurrando, outros puxando. Então chegaram todos, de todos os jeitos e de todos os lugares. E lá foram eles, de 20 casais no total, em círculo de mãos dadas, e de volta no sentido contrário, abrindo e fechando a roda sem parar, girando e girando, em várias etapas do afetuoso agrupamento. Os primeiros pares a se aproximar do violonista, sempre terminando no lugar errado. Os novos pares a se aproximar do violonista, começando de novo assim que chegavam lá. E finalmente todos os casais chegaram perto do violonista, e não havia mais nenhum longe para ajudar. Nesse momento, o velho Fiswick, batendo palmas para interromper a música, gritou muito bem, e o violonista meteu a cara num balde de cerveja preta, enchido especialmente com esse objetivo. Mas, desprezando a pausa, ele logo recomeçou a tocar, embora ainda não houvesse dançarinos prontos, como se o outro violonista tivesse sido levado para casa, exausto, no piscar de olhos, e ele fosse um novo homem, decidido a apagar sua memória ao aparecer. Houve mais algumas danças, e houve jogos com prendas, mais danças, e houve bolo e vinho doce. E houve um grande pedaço de rosbife e um grande presunto cozido, e portas de carnes e muita cerveja. Mas o grande acontecimento da noite veio depois do rosbife e do presunto, quando o violonista, um garoto cheio de truques, atenção, o tipo de homem que entendia mais o seu ofício do que eu ou você poderíamos lhe ensinar, atacou de Sir Roger de Cornwall, a célebre música de baile. Então, o velho Fiswick se levantou para dançar com a senhora Fiswick, e já começaram perto do violinista, com muito trabalho pela frente, ao conduzir mais 23 ou 24 casais, pessoas com quem não se devia brincar, pessoas que dançavam mesmo e nem tinham ideia de como se fazia para apenas andar. Mesmo se fosse o dobro de gente ou o quadruplo, o velho Fiswick não teria ficado a dever, tampouco a senhora Fiswick, quanto ela era digna de ser seu par em todos os sentidos da palavra. E se isso não é um grande elogio, diga-me maior que eu farei. Uma luz parecia emanar das panturrilhas dos Fiswick. Elas brilhavam feito luas em cada parte daquela dança. Jamais se poderia adivinhar em nenhum momento o que fariam a seguir. E quando o velho Fiswick e a senhora Fiswick haviam percorrido todas as etapas da coreografia, avanço e recuo de mãos dadas com o parceiro, curvatura e cortesia, rodopio, linha e agulha, e de volta ao lugar, Fiswick deu uma pirueta, piruetando com tanta destreza que foi como se desse uma piscadela com as pernas, para em seguida aterrissar em pé com firmeza total. Quando o relógio bateu 11 horas, o baile doméstico se desfez. O senhor e a senhora Fiswick ocuparam seus postos, um de cada lado da porta, e apertando a mão de seus convidados individualmente, enquanto ela iam embora. Desejaram-lhe Feliz Natal.
Quando todos, menos os 2 aprendizes, haviam partido, fizeram a mesma coisa com eles, e assim as vozes alegres desapareceram e os rapazes foram deixados aos cuidados de suas respectivas camas, que ficavam sobre uma prateleira no fundo do armazém. Durante todo aquele tempo, Scrooge agira como um homem fora do juízo normal. Seu coração e sua alma tomavam uma parte na cena, projetado na versão anterior de si mesmo. Ele corroborava cada detalhe, lembrava cada detalhe, saboreava cada detalhe e experimentava a mais estranha agitação. Só depois, quando os rostos iluminados de seu antigo eu e de Dick já não podiam ser vistos, foi que se lembrou do fantasma e tomou consciência de estar sendo observado com atenção, enquanto a luz na cabeça de seu companheiro brilhava intensamente. Não custa muito, disse o fantasma, para deixar esse pessoal ingênuo cheio de gratidão. Não custa muito, indignou-se Scrooge. O espírito fez um sinal para que ele ouvisse os 2 aprendizes derramando-se em louvores a Fezwick. Enquanto Scrooge lhe obedecia, disse: Por quê? Você discorda? Ele não gostou mais que algumas moedas de seu dinheiro mortal, 3 ou 4 talvez. Será que merece mesmo tantos elogios? Não é por isso, disse Scrooge, acalorado pelo comentário e falando inconscientemente como sua antiga e não a atual versão de si mesmo. Não é por isso, espírito. Ele tem o poder de nos deixar felizes ou infelizes, de fazer do nosso trabalho algo leve ou árduo, um prazer ou um padecimento. Digamos que seu poder reside em palavras e olhares, em coisas tão impalpáveis e insignificantes que não é possível somá-las e contabilizá-las. E daí, a felicidade que ele dá é tão grande quanto se custasse uma fortuna. Scrooge sentiu o olhar do fantasma sobre ele e parou. Qual o problema? Perguntou o fantasma. Nenhum especial, respondeu. Alguma coisa deve ser, suponho, insistiu o fantasma. Não, disse Scrooge, não. Eu gostaria de poder dizer 1 ou 2 palavras para o meu escrivão neste momento, só isso. Enquanto verbalizava tal desejo, a antiga versão dele mesmo apagou os lampiões. Scrooge e o fantasma novamente ficaram lado a lado no espaço aberto. Meu tempo está acabando, observou o espírito. Rápido. Não disse aquilo para Scrooge nem para alguém que ele pudesse ver, mas produziu um efeito imediato. Outra vez Scrooge viu a si mesmo. Estava mais velho agora, um homem longe da vida. Seu rosto não apresentava as linhas ásperas e duras de anos posteriores, mas já começava a apresentar os sinais das preocupações e da avareza. Havia em seus olhos um movimento ocioso, ganancioso e inquieto, denunciando a paixão que se enraizara e o lugar onde a árvore, ao crescer, lançaria sua sombra. Ele não estava sozinho, mas sentado junto a uma bela jovem vestida de preto, em cujos olhos havia lágrimas que refletiam a luz emitida pelo fantasma dos natais passados. Não importa muito, ela disse, com suavidade. Para você, quase nada. Outro ídolo roubou meu lugar. E se ele puder alegrá-lo e confortá-lo no futuro, como eu tentaria fazer, não tenho motivo para chorar. Que ídolo roubou seu lugar? Replicou ele. Um que é dourado. É com esse paradoxo que o mundo dá as cartas de nossas vidas, exclamou Scrooge. Não há nada que ele crimine tanto quanto a pobreza. Não há nada que jure condenar tão severamente quanto o desejo da riqueza. Você teme o mundo demais, ela respondeu gentilmente. Todos os seus outros desejos fundiram-se no desejo de ficar invulnerável a essas sórdidas recriminações. Eu assisti às suas aspirações mais nobres tombarem, uma a uma, até a paixão maior, o ganho, dominá-lo completamente. Não assisti? O que tem isso? Ele reagiu. Mesmo que eu tenha me tornado tão sábio, o que tem isso? Não mudei em relação a você. Ela balançou a cabeça. Mudei? Nosso pacto vem de outros tempos. Foi feito quando nós 2 éramos pobres e conformados em permanecer assim, até que, com o passar dos anos, pudéssemos melhorar nossa fortuna terrena com trabalho e paciência. Você mudou, sim. Quando o fizemos, você era outro homem. Eu era um menino, ele disse, impacientemente. Seus próprios sentimentos lhe diziam que você não era quem é hoje. Ela rebateu. Eu sou aquilo que prometia a felicidade. Quando nossos corações eram um só. Está carregado de tristeza agora que somos 2. Nem vou mencionar quantas vezes e com que ardor venho pensando nisso. Basta que pensei muito bem e devo deixá-lo livre para partir. Alguma vez eu lhe pedi essa liberdade? Com palavras, não, nunca. Como então? Com sua natureza tão mudada, com seu espírito alterado em outra atmosfera de vida, tendo outra esperança como objeto principal, em tudo que fazia o meu amor ter algum mérito ou valor aos seus olhos, se nossa ligação nunca tivesse existido, disse a jovem, pousando sobre ele um olhar doce, porém firme. Fale a verdade. Você me procuraria e tentaria me conquistar agora?
Ah, com certeza não. Ele pareceu render-se a tal conclusão, a despeito de si mesmo, mas lutando contra ela, disse: é o que você acha. Pois eu gostaria de achar outra coisa se pudesse. Ela respondeu: Deus sabe o quanto. Se até eu descobrir uma verdade como essa, sei quão forte e irresistível ela deve ser. Mas se você estivesse livre hoje, amanhã, ontem, poderia eu acreditar que sua escolha recairia em uma jovem sem dote? Você que, nas suas conversas íntimas com ela, a tudo avalia em termos de lucro, ou, ao escolhê-la, se por um só instante você chegasse ao ponto de trair seu princípio norteador, não saberia eu que as consequências inevitáveis seriam o arrependimento e o remorso? Sim, eu saberia e deixo-o livre de todo o coração pelo amor daquele que você já foi. Ele estava prestes a falar, mas desviando o rosto, ela concluiu: Você pode. A lembrança do que passou quase me faz torcer para o que eu faça, lamentar esse fim. Em pouco, muito pouco tempo, porém, descartará de bom grado a lembrança do nosso amor, como um sonho que não lhe traria nenhum ganho e do qual terá sido bom despertar. Que você esteja feliz na vida que escolheu. Ela o deixou e eles se separaram. Espírito, alvoroçou-se Scrooge. Não quero ver mais nada. Leve-me para casa, porque você gosta tanto de me torturar. Só mais uma sombra, insistiu o fantasma. Não, gritou Scrooge. Chega, não quero ver, não me mostre mais nada. Mas o fantasma, determinado, agarrou seus dois braços e obrigou-o a testemunhar o que aconteceu em seguida. Eles estavam diante de outra cena, em outro lugar, um ambiente não muito amplo ou enfeitado, mas bastante confortável, perto da lareira, de inverno sentando-se uma bela jovem, tão parecida como a última que Scrooge acreditou tratar-se da mesma, até que olhou para ela, agora uma charmosa mãe de família sentada de frente à sua filha. Um barulho de tumulto tomava conta daquele cômodo, pois havia mais criança ali do que Scrooge em sua agitação interior conseguira contar. Ao contrário do rebanho de um antigo poema, elas não eram 40 crianças movendo-se como uma só. Cada criança, isso sim, movia-se como 40. A consequência era uma algazarra inacreditável, mas ninguém parecia se incomodar. Pelo contrário, a mãe e a filha riam com uma vontade, achando tudo muito divertido, e a última, logo começando a se misturar nas brincadeiras, foi implacavelmente atacada pelos jovens bandoleiros, o que eu não teria dado para ser uma daquelas crianças. Ainda que eu nunca teria podido ser tão rude, não. Nem por todas as riquezas do mundo eu teria agarrado e puxado aquelas tranças. E quanto ao precioso sapato, eu não teria arrancado. Deus me abençoe, nem que minha vida dependesse disso. Quanto a abraçar sua cintura em meio à brincadeira, como jovens e ousados rebentos, eu não poderia desfazê-lo. Antes esperaria que meu abraço ficasse torto como castigo, sem nunca mais se endireitar. E, no entanto, eu teria adorado, admito, tocar seus lábios, falar com ela para que eu os abrisse, admirar os cílios de seus olhos baixos, se jamais fazê-la enrubescer, soltar as ondas de seus cabelos, do qual uma única mecha teria uma recordação inestimável. Em resumo, eu teria gostado, confesso, de usufruir da liberdade simples de uma criança e ao mesmo tempo ser adulto o suficiente para valorizá-la. Mas então batidas na porta se fizeram ouvir, imediatamente sucedidas por tal algarávia que a jovem, com o rosto risonho e o vestido amarrotado, encaminhou-se até lá, cercado pelo afogueado e ruidoso grupo, apenas a tempo de saudar o pai que chegara em casa, seguido por um carregador apinhado de presentes e brinquedos de Natal. Então que gritaria e luta, que carnificina foi feita contra o indefeso carregador, como escalaram, trepando em cadeiras para mergulhar em seus bolsos, despojá-lo dos embrulhos de papel marrom, segurar sua gravata, abraçá-lo pelo pescoço, bater em suas costas, chutar suas pernas com imprimível afeição, os gritos de euforia e encantamento com que o conteúdo de cada pote foi recebido. O terrível anúncio de que o bebê fora flagrado com a frigideira da boneca em sua cabeça, a forte suspeita de que tivesse engolido um peru fictício grudado em uma tábua de madeira, o alívio imenso ao descobrirem que era alarme falso, a alegria, a gratidão e o êxtase. Tudo isso é igualmente indescritível, melhor dizer apenas que as crianças e suas emoções foram aos poucos deixando o ambiente e subindo as escadas em etapas até o segundo andar, onde se enfiaram na cama e enfim sossegaram.
Scrooge observou com mais atenção do que nunca quando o dono da casa, tendo a filha orgulhosamente junto de si, sentou-se com ela e a mãe da lareira. E quando pensou que semelhante criatura tão graciosa e promissora poderia tê-lo chamado de pai, encarnando a primeira no inverno intratável que foi sua vida, então seu olhar expressou uma enorme tristeza. Bem, disse o marido, voltando-se para a esposa com um sorriso. Encontrei um velho amigo seu esta tarde. Quem era? Adivinhe? Como posso? Espere, não acredito. Ela acrescentou na mesma inspiração, rindo enquanto ele ria também. O Sr. Scrooge. O Sr. Scrooge em pessoa. Passei pela janela de seu escritório. Não estava fechada. Uma vela ardia ao seu lado. Foi inevitável olhar. Seu sócio está à beira da morte, dizem. E lá estava ele, sozinho. Muito sozinho no mundo, acredito. Espírito, reagiu Scrooge, uma voz dolorida. Tire-me daqui. Eu disse que essas eram as sombras do que aconteceu, disse o fantasma. Se elas são como são, a culpa não é minha. Tire-me daqui, gritou Scrooge. Não suporto mais. Scrooge se voltou para o fantasma. Ao ver que este o encarava e que seu rosto, de um jeito estranho, combinava fragmentos de todos os rostos vistos até aquele momento, lutou contra aquilo. Deixe-me em paz. Leve-me de volta. Não me assombre mais. Durante a luta, se é possível chamar de luta, algo que o fantasma se manteve inabalado pelo adversário e sem lhe oferecer nenhuma resistência, Scrooge observou a força e o alcance da luz que ele emitia, conectando-a vagamente à influência que o fantasma exercia sobre sua pessoa. Arrancou-lhe o chapéu em forma de apagador de velas, num gesto repentino, e enfiou em sua cabeça. O espírito tombou sob o chapéu e seu corpo foi inteiramente coberto. Mas, embora pusesse toda a força naquilo, Scrooge não conseguia extinguir a luz que saía de debaixo dele, inundando o chão à sua volta. Ele tinha consciência de estar exausto e invadido por uma sonolência irresistível, e mais, de estar em seu próprio quarto. Apertou uma última vez o chapéu contra o assoalho, após o que sua mão relaxou. Mal teve tempo de rastejar até a cama antes de cair num sono profundo.